A gente já criou nossos parâmetros da nossa função. Vamos começar com o if agora, tá? Então, se, né, nenhum, opa, se nenhum provento encontrado, ok? Aonde? No response, que é a resposta à requisição do meu site. No texto que estiver em response, né? Então, se nenhum provento foi encontrado, opa, escrevi aqui provento errado. Se nenhum provento ele foi encontrado, se essa frase foi encontrada na resposta da minha requisição ao site, o que é que eu quero como retorno? Dei 2 pontos aqui, então dei um if, escrevi a sintaxe do if e dei um 2 pontos, né? Que é o que eu quero como resposta se isso acontecer. Então eu quero que ele retorne nada. Por quê? Vou dar um exemplo, tá? Vou vir aqui no fundamentos, vou pesquisar a primeira ação que tiver aqui, venho aqui no fundamentos, pesquiso, pá, chego aqui no proventos. Então, qual é a frase que ele trouxe? Nenhum provento encontrado. Então, para a ação MNSA4, não existe nenhum provento. Então, se eu cheguei aqui, o que é que eu quero? Nada. Quero que ele vá para a próxima, tá? Então, é isso que ele está fazendo aqui. Foi lá, consultou minha página, viu que não tem nenhum provento. Então, pula para a próxima. Ok? Então, return none. Agora eu vou criar os outras variáveis, tá? Então, vou chamar aqui de tips pd.read underline html, certo? Response .text, o elemento 0. O que é que isso vai fazer, pessoal? Ele vai gravar uma variável, ele foi lá e executou o meu if, certo? Não deu aquela frase, deu outra coisa. Então ele falou, pô, isso aqui eu não vou executar, vou pro próximo. Lembra da hierarquia, tá? Então ele veio aqui, executou, e isso não aconteceu. Então ele sai do if e vai pro próximo. Se o if tivesse se concretizado, se essa ação fosse verdadeira, ele vinha para cá. Como não é, ele segue, tá? Então ele vai seguir. Então ele consultou o código HTML transformado num data frame, tá? Então eu estou pedindo aqui para o Pandas ler, né? Eu estou chamando aqui a biblioteca Pandas, referenciando, estou pedindo para ele ler o HTML, o response texto, tá? Que é a forma de texto da resposta de requisição ao site e trazer o elemento 0. Por que o elemento 0, pessoal? Porque eu sei que o primeiro elemento dessa lista que for formada com esse código é a tabela das ações. Tá? Esse primeiro elemento ele vai ser a ação em si. Mas mais para frente eu mostro isso, tá? Então vamos só continuar aqui no código para a gente não se perder. Então eu vou criar outra variável, tips, né? O tips agora eu vou criar uma coluna. Eu criei aqui o data frame tips. Vou criar uma coluna desse data frame que vai chamar ação. E o que é que ela vai receber como isso? Ela vai receber ação. Que é o que? Essa mesma ação que eu estou consultando aqui, eu fui lá no site, pesquisei, achei. Então, como é que eu quero que ele chame a ação? O nome dela. Eu vou iterar por todas aquelas listas de ações, né? Aqui você vai ver todas as listas. Estou aqui, por exemplo, nessa ação, CLAN3. Então, pesquisei, fui no site, fiz a requisição, achei o provento. Então, o que é que eu faço? Opa, salvo um data frame. O nome da ação vai ser essa. E vamos começar a concatenar aqui as coisas. Vou começar a juntar as informações, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, eu vou criar outra ação, tips, valor, tá? E vou dizer o que, ó, o tips valor dividido por 10.000. Por que, pessoal, que eu estou fazendo isso? Quando eu for pesquisar aqui uma ação e ele trouxesse essa informação, ele vai trazer num formato de casas decimais.
Vou pegar aqui um exemplo, tá? BB, Banco do Brasil, exibir, venho aqui, venho nos proventos, tá? Então, se você for ver aqui, ele não vai entender essa vírgula, certo? Ele não vai entender isso aqui. Por quê? Porque o Python trabalha com a forma numérica em inglês. Então, ele entende ponto, ele não entende vírgula, tá? Então, é só um paliativo que eu estou utilizando para transformar novamente em vírgula, né? Então, eu divido por 10.000. Então, ele vai ficar em fração de novo, tá? Ele vai se transformar na fração. Ele vai receber aquele número como se fosse 1.437. Então, quando eu divido aqui por 10.000, ele vai virar essa fração de 14 centavos de novo, ok? É só isso. E agora, como return, eu quero tips, que é o banco de dados, tá? Então, ele vai criar um banco de dados chamado tips, vai criar uma coluna ação e vai dar o nome na ação e vai pegar a coluna de valor e vai transformar ela em fração, tá? Ela vai vir um valor inteiro e ele vai transformar em fração de novo. Ok? Entendido aqui a função? Beleza, né? Criamos a função, terminei a função, vou para outro elemento agora. Então eu vou fazer aqui, ó. Agora, pessoal, eu vou usar uma função que é bastante avançada, tá? Então, se você não entender, não tem problema. Se você não botar isso no seu código, não vai dar problema nenhum, tá? O que é essa função? Essa função, pessoal, eu vou usar um vetor, tá? Para execução de processamento paralelo, tá? Que diabo é isso? É o seguinte, você sabe que o seu computador ele é multicore, ele tem vários processadores, tá? Geralmente, quando você está fazendo uma tarefa, você está utilizando um processador single core. Você só usa um processador para processar alguma coisa, porque sou eu, uma pessoa, estou mandando executar uma função. Então, é uma tarefa unitária, de 1 para 1, de Thales para o processador, ok? Se eu quiser trabalhar com mais de um processador, eu tenho que especificar para o computador. Olha, eu quero que você trabalhe com multiprocessamento. Eu quero que você, ao invés de consultar uma ação, você consulte logo S5 de uma lapada. Certo? Então eu tenho que dizer isso para o computador. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso, tá? Eu vou dizer aqui, ó, usando o thread pool executor. Errei aqui. Certo? Então eu vou usar essa função thread pool executor para executar um processamento multicore, ok? Escrevendo tudo errado aqui. Isso mesmo, pessoal. Estou gravando a aula ao vivo, é isso mesmo. Então, para buscar proventos em paralelo. Então, ele vai, ao invés de executar uma ação, ele vai executar várias. E como é que eu defino isso, né? Então, eu vou botar aqui proventos, list. Cria uma lista vazia que vai receber essa execução, tá? Então, criei um elemento vazio. Vou dizer assim, eu trouxe uma caixa vazia para preencher, tá? Então, a caixa vazia é a lista de proventos. Ok? Vou dizer agora com thread pool executor. Qual é o número máximo de processadores que eu quero? Max workers é 5. Então, no máximo 5 processadores. Ok? Por quê? Não vou botar 9, não vou botar 10, porque muitas vezes a máquina não tem, tá? Então você está no Core 5, no Core 7, no Core 9, né? Se eu pedir mais de 5 processadores, provavelmente essa máquina não vai ter mais de 5 processadores, tá? Eu não sei a capacidade técnica, né? Eu não trabalho com hardware, mas 5 tá bom, né? Ao invés de um executar em 5, tá ótimo. É 5 vezes mais rápido o processamento, né? Então, como executor,
ok? Pessoal, só esqueci aqui, mas para fazer essa utilização dessa função, eu preciso importar uma biblioteca, tá? Então vamos para cá. From. O nome dessa biblioteca é Concurrent Filters. Import. Freed. Pull Executor. Ok? Então rodei aqui, deu certo, importou. Vamos lá para baixo agora. Então pronto. Eu ajustei aqui o número de processadores que eu quero utilizar. E vou dizer que os resultados dessa busca, certo? Ponto .map. O map, pessoal, é para executar por linha de código. Vamos dizer, ó, você tem aquele banco de dados lá em cima, tá? Aquele data frame. Quando você faz uma função, ele aplica na coluna toda, certo? Por padrão, o Python aplica na coluna toda. Se eu quiser que ele vá linha a linha, executando alguma função, eu tenho que usar a função map, tá? Então você compreendeu que, por padrão, quando você cria, por exemplo, quando eu criei essa ação aqui, essa colunação, e dei o nome de ação, ele fez na coluna toda, de uma única vez, entendeu? Então, se você botar o nome de qualquer coisa ali, ele vai renomear a coluna toda. Quando eu quero que ele vá linha a linha nessa execução, é a função map, ok? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui a função buscar proventos, né? E ele vai receber como entrada ação. As ações, né? Que é a lista lá em cima, ok? Vou criar um for para resultado em resultados. O que é isso? O que é o resultado? É executar, né, a função map. Então ele vai executar em cada ação, ele vai buscar um provento, certo? Dentro dessa lista, para cada ação, ele vai executar a função buscar proventos, ok? Então isso é o resultado, é um conjunto de listas. Aí ele está falando, para cada resultado dessa lista, cada resultado em resultados, para cada elemento dessa lista que você vai criar, certo? Se o resultado, né, fui lá e executei a ação, encontrei none, né? Vamos lá, voltar. Fui lá, executei o resultado, encontrei nenhum provento não encontrado. Então o que ele vai dar de retorno? None. Então se eu estou falando, se não é none, tá? Se não está vazia, então o que eu espero que você faça? Proventos list, ok, ponto append, que é adicionar. Então você está adicionando o resultado à lista em branco que você criou lá em cima, certo? Então o que está acontecendo aqui? Vou lá no resultado. Se o resultado não for vazio, eu vou pegar esse resultado e adicionar numa lista. Vou começar a criar um novo data frame, tá? Depois que a gente terminar, pessoal, eu vou ler o código todo de novo para explicar a vocês de novo, tá? Resultados. Resultado. Ok? E agora, eu vou concatenar isso aqui tudo no data frame, certo? Concatenando os data frames. Pessoal, para quem não trabalha com Excel, para quem nunca viu essa expressão concatenar é agrupar, tá? Então eu vou agrupar todos os conjuntos de dados em um único conjunto de dados, tá? Então eu vou falar aqui, ó, proventos pd.concat proventos underline list, que é essa lista que está lá, certo? E vou pedir para ignorar o índice, porque cada lista que ele criar, ele vai adicionar um novo índice, tá?
Vê se deu certo, pessoal. Mandei rodar, tá? Ai, deu um erro. Vamos olhar aqui. Acostumem-se a ler também os erros, tá? Então vamos procurar aqui. Então ele está reclamando da chave valor, né? Vamos procurar aqui esse valor. Então, pessoal, estou vendo aqui, ó, que eu botei valor com letra maiúscula e valor com letra minúscula. Então ele reclamou que essa chave, né, não existe. Então vamos corrigir aqui. Ok? Vou dar enter aqui de novo. Pode ser que demore um pouco, pessoal, porque ele tá executando 900 buscas, tá? Então não é um negócio rápido assim, apesar de ser um computador, programação, estou usando 5 processadores, mas demora, né? É bem mais rápido do que eu fazendo. Eu com certeza se fosse buscar todas essas ações, ia passar o dia todinho aí, minhas 8 horinhas de trabalho eu ia gastar aí, tá? Então se levar 45 minutos aí eu tô no lucro, mas não vai levar isso, tá, pessoal? Já fiz esses testes aí, vai demorar um pouquinho menos. Mas vamos esperar aqui um pouquinho. Qualquer coisa eu pauso o vídeo e depois volto pra vocês, tá?